Olá, bom dia a todos, como vão? Meu nome é Cláudio Nogueira, eu sou aqui do Instituto Qualibest e hoje a gente combinou então de fazer uma breve apresentação para vocês sobre um estudo que a gente fez aqui sobre os hábitos financeiros das pessoas e a sua relação com banco, aplicação, cartão de crédito, que foi um estudo que a gente fez aqui no começo desse ano. Tá? Eu vou começar apresentando brevemente o Qualibest para vocês, para quem não conhece. Depois a gente entra no estudo propriamente em si. E quem tiver alguma pergunta, pode ir colocando no chat. No final da apresentação, eu responderei a todas as perguntas, tá ok? Muito obrigado pela atenção e vamos iniciar então. Bom, como eu comentei com vocês, eu vou começar com uma breve apresentação sobre o Qualibest, uma apresentação curta mesmo. O Qualibest é um instituto que já existe há 19 anos, né, acabou de completar. Ele é um instituto que nasceu de uma forma para fazer pesquisa digital. Né? Ele é pioneiro nesse tipo de pesquisa no Brasil, né, e no passar do tempo, devido a algumas demandas de mercado, ele foi ampliando a sua área de atuação. Hoje a gente faz todo tipo de pesquisa, quali, quanti, a gente trabalha também em pesquisas online e offline, mas sempre com uma pegada digital. Tá? A gente tem painéis específicos para alguns públicos de interesse, Kids and Teens, por exemplo, monitor a parte de saúde, rede de luxo, né? Quando a gente conversa com pessoas de alto poder aquisitivo, e também temos painéis exclusivos para alguns clientes. Então, por exemplo, nós temos pesquisas de grandes redes de varejo aqui, por exemplo, Carrefour e Grupo Pão de Açúcar. Enfim, são painéis onde as pessoas contratam esses painéis e as pessoas que estão nesses painéis respondem pesquisa exclusivamente para o contratante. Afora esses painéis exclusivos, a gente tem o que é o nosso principal job, que são o que é o nosso painel de respondentes, né? A gente tem 250 mil pessoas que estão cadastradas em todo o Brasil e essas pessoas elas se cadastraram para responder pesquisa. Então a gente consegue fazer pesquisas qualitativas e quantitativas com bastante qualidade e com bastante agilidade, já que essas pessoas se pré-cadastraram para responder pesquisa, então a relação e a velocidade do estudo são bastante interessantes, né? A gente tem mais de 5 mil estudos realizados e tem mais de 400 clientes em diferentes setores. Depois, quem tiver interesse, a gente pode encaminhar uma apresentação institucional, para quem não conhece a Qualibest, volto a dizer, com todos os detalhamentos dessa breve apresentação que eu fiz para vocês, tá? Agora a gente vai começar a falar efetivamente sobre o estudo que eu conduzi aqui no Qualibest. Como eu disse para vocês, qualquer pergunta sobre o estudo, sobre o que eu estiver conversando com vocês, basta escrever no chat e depois eu respondo no final. Bom, por que a gente fez esse estudo sobre os hábitos financeiros, né, a relação com o banco que as pessoas, como é essa relação com as pessoas? Há algum tempo a gente não fazia algum estudo sobre esse tema e no começo desse ano a gente resolveu investigar como é que andava esse relacionamento, principalmente em função do crescimento e da penetração das fintechs no mercado financeiro, né? Periodicamente, o Qualibest faz alguns estudos de interesse e distribui esses estudos para seus clientes e para seus prospects, né? Esse é um estudo nesse caso, né? A gente fez para distribuir para o público e para novos clientes. Bom, qual é o objetivo desse estudo? A gente tinha como objetivo principal entender qual era a relação das pessoas com o banco, se as pessoas tinham ou não alguma relação com o banco, se essa relação era com bancos digitais, que são as fintechs, ou se com os bancos tradicionais, esses que estão no mercado há bastante tempo, e quem eram ou quem são as pessoas desbancarizadas, ou seja, aquelas pessoas que não têm nenhuma relação ainda com um banco, né? A gente tentou entender quem são essas pessoas, qual o perfil dessas pessoas. Além disso, a gente tem um finalzinho da pesquisa, onde a gente fala um pouco sobre cartão de crédito. A gente tenta entender qual é a penetração dos cartões de crédito, quais são as principais bandeiras, enfim, como é que é a relação desse público também com o cartão de crédito. A gente fez uma pesquisa quantitativa online, o que significa
que a gente criou um questionário, disparou esse questionário para o nosso painel de respondentes, as pessoas tiveram um tempo para responder essa pesquisa e depois nós fizemos o tratamento dos dados e geramos o relatório, né? Foram 1.631 pessoas que responderam a essa pesquisa. Isso aconteceu no começo desse ano, final do ano passado e começo desse ano, a coleta dos dados. E pelo tamanho da amostra, a margem de erro está em 2,4 pontos percentuais, considerando 95% de margem de confiança. A gente também apresenta nos resultados alguns destaques estatísticos. O que significa isso? São aquelas informações que têm alguma relevância estatística, que se diferencia do todo estatisticamente. Quando tiver alguma dessas, eu comento com vocês, tá? Bom, aqui nesse primeiro slide, eu vou mostrar para vocês um pouco o perfil da nossa amostra. Quem foram as pessoas que responderam a essa nossa pesquisa? A gente tem uma divisão de sexo praticamente 50%, mas com um pouquinho mais de mulheres, 52% de mulheres, 48% de homens. Uma concentração maior na região sudeste, um pouquinho mais da metade da amostra foi de pessoas que residem no sudeste, seguido do nordeste e do sul, 16% de cada uma dessas regiões, e 13% do centro-oeste e norte. Quando a gente pensa em classe social, 86% dos nossos respondentes estavam distribuídos igualmente entre as classes B e C, né? Classe A gente tinha 8%, classe D e E, 6%. Quando a gente verifica a distribuição de faixa etária, aí a gente tem uma distribuição praticamente equivalente entre 19 e 50 anos dessas faixas que a gente está vendo aí, né? Menos de 19 anos, 26%, entre 20 e 29 anos, 25%, entre 30 e 39, 21%, 40 a 50 anos, 20%, e mais de 50 anos, apenas 8%. O que a gente tem que lembrar que esse perfil da nossa amostra é muito semelhante ao perfil do nosso painel, né? O nosso painel, vale lembrar, são pessoas que têm acesso à internet, então o perfil do nosso painel é muito similar ao perfil do internauta brasileiro. E essa pesquisa, como nós não tínhamos nenhuma cota de perfil, a gente tem essa similaridade, então, com o perfil do nosso painel e também o perfil do internauta. A primeira pergunta, a primeira triagem que a gente fez foi tentar entender quanto por cento dessas pessoas tinham relação com o banco e quanto por cento delas não tinham relação com o banco. A gente pode observar aí que praticamente 3/4 dos entrevistados são bancarizados, ou seja, tem algum tipo de relação com o banco, e 1/4, mais especificamente 23%, são desbancarizados, ou seja, nesse momento da pesquisa, da coleta de dados, não tinham nenhuma relação com nenhum banco, né? Primeiro a gente vai falar um pouco sobre os bancarizados e depois a gente vai falar sobre os desbancarizados. Então vamos começar com esses 77% da amostra que possuem alguma relação com algum banco, né? A gente tentou entender como é que as pessoas começam o relacionamento com o banco. Essa foi a primeira pergunta que a gente fez para quem tem relacionamento com o banco. E praticamente 70% delas responderam que começaram um relacionamento com o banco para receber algum tipo de pagamento, depósito ou algum tipo de entrada, ou seja, para receber algum dinheiro, né? Depois, 12% para fazer algum tipo de aplicação e 7% para poder ter acesso a cartão de débito. Para essas pessoas que responderam que foi majoritariamente para receber algum tipo de recebimento no banco, nós perguntamos que tipo de recebimento seria. Desse pessoal que abriu conta, começou o relacionamento em função de recebimento, principalmente o recebimento principal era salário. 51% dos entrevistados declararam que abriram conta para receber salário. Então, a conta salário é uma porta importante de entrada para as pessoas para o sistema bancário, né? Depois, 22% pagamento de algum serviço prestado e 8% pagamento por algum produto vendido. Cabe aqui um destaque interessante, que entre aqueles mais jovens, com 19 anos ou menos, e que são bancarizados, os principais recebimentos são mesada e bolsa de estudo, o que nos faz crer que esse pessoal ainda não tem uma renda de vinda de salário, né? Ainda vive na dependência de seus pais, provavelmente, ou bolsa de estudo, né?
O próximo item que a gente investigou foi com quais bancos essas pessoas têm relacionamento. Nesse gráfico, as barras verdes indicam quais são os bancos que eles têm relacionamento. E podia ser mais de um. E na barra laranja, a gente perguntou qual é o seu banco principal. Qual é aquele banco que a pessoa considera que tem um relacionamento mais intenso, né? Como o banco, os bancos mais citados, no caso específico a Caixa, foi o banco mais citado. Tanto como o banco que tem relacionamento, 51% declaram que tem algum tipo de relacionamento com a Caixa, como declaração com o seu banco principal. 32% dos entrevistados declararam que a Caixa é o seu banco principal. Outros bancos citados aí aparecem o Bradesco, o Banco do Brasil, Itaú e Santander. Cabe um destaque aqui para o Nubank. O Nubank é o primeiro banco, a fintech, o banco digital, que aparece aqui entre os bancos que têm relacionamento, numa quantidade de citações que faz ele aparecer entre os bancos principais. A gente tem que 8% dos entrevistados declararam que o Nubank é um banco com o qual ele tem relacionamento e 2% declararam que ele é o seu banco principal no momento da pesquisa. Aqui a gente tem alguns destaques indicados com as setinhas verdes e vermelhas, né? A Caixa Econômica tem um destaque negativo no Sudeste, ou seja, a penetração dela na comparação nesse 51% é um pouco menor no Sudeste. O Banco do Brasil tem um destaque entre aqueles que declararam que são funcionários públicos. O Itaú e o Santander um destaque positivo na região Sudeste. E o Nubank, entre aqueles que têm 20 e 29 anos, entre 20 e 29 anos de idade, e classes AB. Tá? Então, esses são os principais bancos que as pessoas têm o relacionamento. Nos bancos digitais, a gente tem aqui, entre aqueles que a gente perguntou, qual o banco principal. Né? Nubank, 2%, como já havia apresentado. Banco Inter, também com 2%. E outros bancos citados com percentual menor que 1% foram o Banco Original, o Agibank e o Neon. Aqui no Nubank, nós temos os destaques, que, novamente, pessoas entre 20 e 29 anos, como já citado, e profissionais autônomos, né? O que indica que a simplicidade para se ter um relacionamento com o Nubank atraiu esse pessoal que não tem um registro formal. Nessa relação com o banco principal, nós investigamos o que as pessoas mais gostam e menos gostam. E a primeira pergunta que a gente fez é por qual razão você nomeou, ou quais razões você nomeou esse banco que você declara como principal para ele ser o seu banco principal. As principais respostas se referem a acesso, né, relacionamento. 35% declararam que a facilidade de acesso a uma agência e 33% declararam facilidade de acesso ao internet banking ou aplicativo. Então, a facilidade de acesso é um fator importante para a escolha, para a nomeação do banco principal. A gente tem aqui também, com 33% de citações, o que combina com o que a gente viu já há pouco tempo atrás, que esse banco foi nomeado como banco principal porque é onde recebe salário, onde tem conta salário. Então, a conta salário tem uma importância para as pessoas começarem um relacionamento com o banco e também para nomearem o banco como o seu banco principal. Tá? Aqui temos alguns destaques estatísticos e o Nubank aparecem 3 destaques aí. Os clientes Nubank procuram, a gente observa aqui, facilidade de uso de internet banking ou aplicativo. Também é destaque na praticidade no uso de serviços de banking, do banco, né? E também pelas tarifas cobradas. Então, esses são 3 pontos que são destaque entre os clientes Nubank. Bom, perguntamos também o que o seu banco precisa melhorar. Onde estão os pontos de insatisfação com esse banco que você nomeia como o seu banco principal? E aí é mão no bolso, né? Tarifas cobradas e valores das taxas de juros são os 2 pontos de maior insatisfação, digamos assim, né? E seguido de limite de crédito, que baixo limite de crédito também é um índice de insatisfação. Um item aqui que tem destaque, a gente vê quando a gente pensa em dificuldade do uso de internet banking ou aplicativo. A Caixa Econômica Federal, nesse caso, é um destaque negativo. Se a média foi 12% de insatisfação com o banco principal, a Caixa Econômica Federal aparece com um percentual maior, um destaque nessa insatisfação. Perguntamos também para essas pessoas que têm relação com o banco, quais são os principais produtos que elas usam no banco, produtos ou serviços. Poupança e conta corrente
aparecem em primeiro lugar, empatadas, ambas com 53% de citação. E aí a gente tem a Caixa Econômica Federal com destaque positivo para a conta poupança e um destaque negativo para a conta corrente. Então, preferencialmente, a Caixa Econômica Federal é considerada para a conta poupança. Depois aparecem débito automático, cartão de crédito, conta salário, empréstimo e crédito pessoal e saque de benefícios, né? Alguns destaques interessantes também, a Caixa Econômica Federal é destaque negativo para o cartão de crédito e o Nubank é destaque positivo para o mesmo item, cartão de crédito, né? Perguntamos também, investigamos quais são os hábitos de guardar dinheiro das pessoas, né, e sobre investimentos. E 91% dos entrevistados responderam que sua principal aplicação financeira, entre aqueles que possuem aplicação financeira, é a poupança. Então, nesse aspecto, aplicação financeira, o nosso respondente é bastante tradicional, né? Outros investimentos citados: Tesouro Direto, com 8%, renda fixa, 5%, moeda virtual, 4% e CDB, 4%. Sendo que Tesouro Direto e renda fixa é destaque nas classes AB, né? E a Caixa Econômica Federal é um destaque negativo quando a gente pensa em Tesouro Direto. Perguntamos também para essas pessoas que são bancarizadas por que elas investem dinheiro, qual o objetivo de guardar dinheiro. 51% para reserva de emergência, 28% para a compra de um imóvel, e daí também se explica a grande penetração da Caixa Econômica Federal, já que a gente sabe que a Caixa Econômica tem um peso grande nessa parte de financiamento de imóveis e tem-se que ter uma relação com a Caixa para ter acesso a esse relacionamento, né? Viagem, estudo e cursos, sem objetivo específico, ambos com 20%, e aposentadoria, 14%. Cabe aí 2 destaques estatísticos: estudo e curso entre aqueles que têm até 29 anos, que estão num período de formação, e 14 entre a aposentadoria, guarda dinheiro pensando em aposentadoria entre aqueles de classe mais alta, uma classe social mais alta, classes A e B, né? Investigamos também como é que as pessoas gostam de se relacionar com o banco, quais são os canais preferidos. 2/3 dos nossos entrevistados preferem internet banking ou aplicativo, e 1/3 atendimento presencial, e apenas 4% preferem o atendimento via telefônico. Então, o destaque aí realmente é para atendimento via internet banking ou aplicativo. Perguntamos para as pessoas se elas costumavam usar o aplicativo do banco. 82% dos entrevistados declararam que sim, costumam usar o aplicativo do banco. E a gente sabe também que para alguns bancos é mandatório usar o aplicativo, então faz com que esse percentual cresça bastante, né? Destaque para quem usa aplicativo está nas classes AB e entre aqueles que têm idade entre 20 e 49 anos de idade, né? Novamente, aqui a Caixa Econômica Federal aparece como um destaque negativo. É menor a incidência de aplicativo entre os clientes da Caixa Econômica Federal. Então, nesse aspecto tecnologia, a Caixa aparece com destaque negativo em alguns pontos da nossa investigação, né? Uma outra coisa que a gente perguntou é com que frequência as pessoas visitam uma agência bancária, né? E a gente observa que 70% dos entrevistados vão à agência bancária no máximo uma vez ao mês. Então, a gente tem que a frequência de visitas a uma agência bancária é bastante baixa. A gente vê que 60% da amostra vai uma vez ao mês ou menos de uma vez ao mês. Então, a agência bancária é aparentemente pouco frequentada. Mas uma coisa interessante que nós perguntamos também o quanto é importante um banco oferecer agências físicas, que é uma questão diretamente relacionada às fintechs. E a gente vê o quê? Que 81% dos entrevistados acreditam que é importante ou muito importante um banco oferecer agências físicas. Então, a agência física é quase um mal necessário. As pessoas acham importante ou muito importante que ela exista, mas frequentam ou tentam visitar o menos que possível, né? É uma relação bastante interessante com as agências físicas dos bancos, né? Para essas pessoas que são bancarizadas, nós também investigamos como é a relação delas com os bancos digitais, tá?
Segundo, as pessoas podiam ter 4 tipos de relacionamento com o banco digital. A mais distante delas não conhece, não sei nem qual é o conceito de um banco digital. Depois, poderia já ter ouvido falar, um índice de conhecimento um pouco melhor é saber como funciona e a relação mais intensa é possuir algum tipo de relacionamento. Nessa amostra, né, nessa pesquisa, a gente viu o quê? Que 22% dos nossos entrevistados não conhecem o conceito de banco digital. 45% já ouviu falar, 19% sabe como funciona e 14% possui algum tipo de relacionamento. A gente está planejando fazer uma segunda tomada desse estudo e eu tenho certeza que esses percentuais vão se alterar bastante. A penetração, ou pelo menos o conhecimento dos bancos digitais, devem crescer bastante em curto espaço de tempo. Um destaque aqui é para aqueles que não conhecem, há um destaque entre aqueles que pertencem às classes D e E, né, a base da pirâmide. Para aqueles que declararam não conhecer os bancos digitais, que foi 25% da nossa, 22% da nossa amostra, ou aqueles que declararam que já ouviram falar, mas não têm propriamente conhecimento de causa, a gente perguntou se eles tinham interesse em saber mais sobre bancos digitais. 57% dos nossos entrevistados declararam que tinham interesse em saber mais e 43% declararam não se sentir motivado a conhecer mais sobre bancos digitais. E, novamente, aqui, entre aqueles que não têm interesse, não sentem motivação em conhecer bancos digitais, a gente tem um destaque para as classes D e E. Para aqueles que não têm interesse, nós perguntamos, e por que você não tem interesse em saber mais sobre um banco digital, já que você não tem conhecimento? 50% declararam por insegurança, por não haver agência física. 21% porque está acostumado com o seu banco atual, 19% que está satisfeito com o seu banco atual, 16% não conhece os diferenciais de um banco digital e 9% acha trabalhoso mudar de banco. Então, a gente observa o quê? Que a insegurança pela ausência de agências físicas desestimula as pessoas a conhecer mais sobre os bancos digitais. Para aqueles que declararam conhecer os bancos digitais, que é 99% dos nossos entrevistados, nós perguntamos, então esses já têm conhecimento de causa, nós perguntamos, você tem interesse em ter algum tipo de relacionamento com o banco digital? Entre aqueles que já conhecem, 66% declararam que têm interesse em ter relacionamento com o banco digital, maior do que aqueles que não sabiam nada de banco digital. E 34% não se sentem motivados a saber mais sobre banco digital neste momento. Entre aqueles que não se sentem motivados a saber mais sobre bancos digitais e já têm conhecimento de causa, nós perguntamos, e por que você não se sente motivado a ter um relacionamento com o banco digital? 25% que está acostumado com o seu banco atual, 24% pela insegurança de não haver agências físicas, e aqui cabe uma observação interessante. Se a gente pegar o público anterior, aqueles que declararam conhecer pouco, não conhecer nada sobre bancos digitais, a insegurança pela não existência de agências físicas era metade da amostra, né? Para motivar o desinteresse. Aqui esse percentual cai para 24%. Então, a ausência de agências físicas, essa restrição, essa rejeição, cai conforme o conhecimento sobre o conceito de fintech e banco digital cresce, né? Ainda, motivos para não se sentir motivado a ter relação com o banco, né? Precisa entender as vantagens do banco digital, sente falta de agências físicas, sente falta de um gerente físico, não vê diferenciais nos bancos digitais. Aqui a gente observa, se a insegurança cai, a necessidade de um gerente de uma agência física continua existindo. Então, há ainda uma percepção de que a agência física é necessária. E isso combina com aquele dado lá atrás, que 81% dos entrevistados acham importante ou muito importante a existência de uma agência física. Nesse pessoal que a gente então definiu, que conhecem, que têm conhecimento sobre o conceito de banco digital, nós perguntamos para aqueles que declararam que tinham interesse, o que faltava para ele efetivar esse relacionamento com o banco digital. 31% conhecer melhor os bancos digitais,
25%. Saber quais são as vantagens de uma conta digital. 23% declararam falta de tempo para resolver essa situação e 18% melhores limites de crédito teria que oferecer o banco digital para se tornar interessante. A gente vê aqui também que as duas justificativas com maior percentual se referem a conhecimento, né? Conhecer os bancos digitais, saber quais são suas vantagens. Então, o sucesso dos bancos digitais, e já fazendo um spoiler, depende do conhecimento. Cai a insegurança e aumenta a adesão conforme cresce o conhecimento. Sobre bancos digitais e conhecimento, nós perguntamos quais bancos digitais você conhece e para aqueles que têm relacionamento com algum banco digital, aonde você tem a sua conta. Quais são os mais conhecidos? Nubank, com 69%, Banco Original, com 37%, Next, com 37% também, Inter, Neon e Agibank, com 31% e 30%, respectivamente, e Sofisa, 11%. Para aqueles que já têm conta em alguma fintech, algum banco digital, Nubank é o primeiro, com 53%, seguido de Inter, com 29%, depois Original, 14%, Next, Neon e Agibank na faixa dos 8%, 9%, e Sofisa, com 5%. Aqui um dado interessante, Banco Inter, 31% das pessoas que conhecem banco digital conhecem o Banco Inter e 29% tem relacionamento. Então, quem conhece o Inter tem um relacionamento, digamos assim, ou então é uma conversão muito grande. Quem conhece tem relacionamento, tem conta. Aqui, nesse slide, a gente tem uma comparação entre o perfil daquelas pessoas que são bancarizadas comparando com aquelas pessoas que têm relacionamento com os bancos digitais. Em cinza, a gente tem o perfil dos bancarizados, em azul, a gente tem o perfil das pessoas que têm relacionamento com o banco digital. A gente pode observar que quanto a gênero não há diferença, mas a gente tem diferenças principalmente quanto classe social. A gente observa que para os bancarizados o percentual de classe B era 46%, já quando a gente pensa aquelas pessoas que têm relacionamento com o banco digital, esse percentual sobe para 52%. E na classe C ocorre o caminho inverso. A gente tem 40% de classe C entre os bancarizados e 35% quando a gente pensa em quem tem relacionamento com o banco digital. Ou seja, a gente tem um aumento da classe B e uma diminuição da classe C quando a gente compara o perfil de quem é bancarizado e quem tem relação com o banco digital. Diferença também observada na idade. A gente tem um crescimento entre as pessoas que têm a faixa etária entre 20 e 29 anos, né? Sobe de 27% para 32%. Agora chegamos àquele terceiro perfil, que é as pessoas que têm um relacionamento com o banco digital, né? E a gente perguntou quais foram os principais motivos que levaram essas pessoas a começar um relacionamento com o banco digital. 44% declararam que são o valor das tarifas e 41% poder resolver tudo pela internet. 39% pela inovação de ser um banco totalmente digital, 28% para ter mais uma fonte de crédito, seja cartão, seja limite, 22% pela indicação de amigos, parentes ou conhecidos, 20% para poder focar em investimentos, buscando um investimento diferenciado nesses bancos digitais, 17% para dividir o dinheiro em várias contas, 16% por ser diferente de outros bancos, 12% tanto por não estar satisfeito com o seu banco atual não digital, como pela propaganda feita pelos bancos digitais, né? Então, a gente vê que o valor das tarifas foi um grande atrativo para as pessoas migrarem ou começarem a ter relacionamento com o banco digital. E também a facilidade de relacionamento, que é poder resolver tudo pela internet, né? Então, aqui a gente junta, lembrando, quando a gente falava quais são os pontos de insatisfação com o seu banco principal, a mão no bolso, como eu comentei, é a principal insatisfação. E aqui os bancos digitais resolvem esse problema, ou pelo menos minimizam.
E a gente viu também que um ponto importante para nomear o seu banco principal era a forma de relacionamento. E aqui o banco digital tem essa possibilidade de resolver tudo pela internet. Então, também facilita o relacionamento. Então, são pontos bastante positivos quando a gente pensa nos bancos digitais. Apenas para ter uma medida de referência, e aqui eu tenho que reconhecer que o NPS não foi aplicado nas melhores condições, a gente perguntou qual era o NPS do banco com o qual a pessoa declarava que tinha o seu principal relacionamento. Só para quem não tem muito contato com essa métrica, aqui vai uma breve explicação do que é o NPS. O NPS é uma medida de satisfação e lealdade dos clientes com um produto ou um serviço ou uma marca, né? Ele é baseado numa única pergunta, the ultimate question, que é, em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa para um parente ou amigo? Se a pessoa recomenda a sua marca, a sua empresa, com notas 9 ou 10, ele é um promotor da marca, ele vai falar bem de você. Se ele te recomenda com nota 7 ou 8, ele é passivo, ele é neutro. Em momentos ele vai te defender, em alguns momentos ele não vai ser tão proativo. É um público que está ali no meio do caminho. E se essa pessoa te recomendou com notas de 0 a 6, ele é um detrator. É a pessoa que naquele momento de crise ele tende a piorar a situação, tá? Os passivos, ou neutros, eles são bastante estratégicos, que eles tanto podem ser convertidos para promotores, como eles podem ser convertidos para detratores. Então, ele está ali bem no meio do caminho entre os promotores e os detratores. E o NPS é um score. E como é que ele é medido? Então, nós pegamos o percentual de promotores e desse percentual de promotores é subtraído o percentual de detratores. Então, percentual de promotores menos percentual de detratores, eu vou ter o meu NPS. Então, o NPS também é apresentado como um percentual. E a escala do NPS pode variar tanto de menos 100, se você tiver exclusivamente detratores na sua base de clientes, como ele pode ser mais 100, se você tiver exclusivamente promotores na sua base de entrevistados. Ou seja, é o cenário ideal, né? Todo mundo te recomendar a sua marca, o seu serviço, o seu produto com notas 9 ou 10. Aqui, a gente tem o NPS dos principais bancos, né? Caixa Econômica Federal, o NPS é de 38%, Bradesco, 36%, Banco do Brasil, 34%, Itaú, 32% e Santander, 29%. A gente observa que não há assim, uma grande diferença entre o NPS desses grandes bancos, né? Todos aí variando entre 29% e 38%. A gente até mediu o NPS nos bancos digitais, mas a base de respondentes era muito pequena. Então, a gente preferiu fazer uma comparação entre o NPS dos bancos tradicionais e o NPS dos bancos digitais. Na média, o NPS dos bancos tradicionais foi 36%, e para os bancos digitais, esse NPS sobe para 48%. A gente sabe que hoje em dia o NPS dos bancos digitais está sofrendo um incremento bastante acentuado. Então, como eu disse, não foi a medida, não foi a melhor maneira possível, porque a base de respondentes dos bancos digitais foi pequena, e esse dado aqui é somente um dado de ilustração, para a gente observar que os bancos digitais acabam tendo um NPS maior. Cabe observar também que para os bancos digitais, às vezes a oferta de produtos é menor, são coisas mais específicas, a relação pode ser exclusivamente um cartão de crédito, e isso faz, como é uma relação mais simples, isso faz o NPS ser melhor às vezes. Os bancos tradicionais é uma relação muito mais complexa, então isso pode fazer com que o NPS seja menor. São indícios. Bom, aqui a gente começa então o segundo perfil, que são os não bancarizados. Ou seja, aquelas pessoas que declararam que no momento da pesquisa não tinham relacionamento de nenhum tipo com nenhum banco. Nesse primeiro slide sobre os desbancarizados, a gente faz uma comparação entre o perfil desses desbancarizados e o perfil dos bancarizados. Quais são os principais destaques aqui? Classe social, a gente tem um crescimento das classes C, D e E em detrimento da queda da classe B. Então, nos bancarizados, a classe B representa 46%,
Para os desbancarizados, isso cai para 33%. E as classes C sobe de 40% para 51% e a classe D e E de 5% para 12%. Além de uma mudança sensível na classe social, a gente também observa a idade. Os desbancarizados estão concentrados entre os mais jovens, que são aqueles com 19 anos ou menos que responderam à pesquisa. Então, são aquelas pessoas que efetivamente não devem estar ainda no mercado de trabalho. Uma outra diferença interessante é a diferença regional. A gente tem um crescimento aí de 6 pontos percentuais quando a gente observa, ou quando compara o percentual de bancarizados e desbancarizados na região Nordeste. Sobe de 15% para 21%. Tá? Então, os desbancarizados são os mais jovens, com a classe social mais baixa e aí um pequeno crescimento na região Nordeste. Sobre os desbancarizados, aqui alguns dados interessantes. 72% deles usam sempre dinheiro vivo. Então, a carteira está sempre carregada. Não se incomodam em não ter conta corrente, 71% deles. 59% guarda cartão de crédito e 25% possui, guarda dinheiro e 25% possui cartão de crédito. Né? Perguntamos para esses desbancarizados como é a relação com bancos. 41% nunca teve relacionamento com banco, 29% já teve relação com o banco, mas agora não tem mais, e 6% já tentou ter relação, mas não conseguiu. Aqui cabe um destaque interessante. Entre aqueles que nunca tiveram relação com o banco, 79% têm até 19 anos de idade. Então, os mais jovens, eles estão, aparentemente, fora do mercado de trabalho, ainda não sentiram necessidade de ter relação com o banco, então, por isso, nunca tiveram relacionamento com o banco. Já os com uma faixa etária maior, já tiveram relação com o banco e não tem mais, ou tentaram ter relação com o banco e não conseguiram. Quais são os principais motivos para não ter relacionamento com o banco? 21% não tem interesse, 15% está com o nome negativado, então não acham que vão conseguir abrir uma conta em banco, mesmo que seja poupança. 12% não se sentem à vontade em procurar um banco. Há um certo constrangimento em visitar uma agência bancária para iniciar um relacionamento. E 10% declaram que o empecilho para ter um relacionamento são os custos das tarifas dos bancos. Perguntamos para essas pessoas, e o que o banco deve oferecer para ser atraente para vocês? Mão no bolso é a primeira resposta, 40% declararam tarifas mais baixas, 36% menos burocracia, e aí tem a ver com a coisa de ser negativo, de não se sentir confortável de procurar uma agência, de não ter como comprovar formalmente renda. Então, a diminuição da burocracia atrairia essas pessoas. 32% menores taxas de juros, 30% maior segurança, 24% bons limites de crédito, melhorar os limites, e 22% facilidade de uso. A gente viu que um bom percentual dessas pessoas declaram guardar dinheiro, e a gente perguntou como é que guardam dinheiro. 68% guardam dinheiro em espécie, né? O velho e bom dinheiro embaixo do colchão, eu suponho, né? 39% guarda dinheiro para emergência, 20% guarda dinheiro na conta de familiares e 30% guarda dinheiro para estudar. Então, aqui a gente observa aquele fenômeno do empréstimo de conta, né? O dinheiro é meu, mas eu guardo na conta de algum familiar. Muito provavelmente porque não se sente hábil, tem alguma limitação para abrir sua própria conta. E aqui o terceiro e último tópico da nossa pesquisa, que é falar um pouco sobre cartão de crédito. 53% dos entrevistados possuem algum cartão de crédito e 47% não possuem nenhum cartão. Esses que não possuem nenhum cartão, há um destaque aí entre aqueles que têm até 19 anos de idade e também nas classes C, D e E. Tá? Então, classe social mais baixa e os mais novos. Quais são as principais bandeiras dos cartões das pessoas que têm cartão de crédito? 66% Mastercard, 48% Visa e 19% Elo. Essas são as principais bandeiras dos cartões de crédito. Perguntamos também quais são os cartões de crédito que você possui.
Com 20% de resposta, o Itaú, Itaú Card, o Itaú 2.0 é o cartão mais citado. Seguido de Caixa Econômica Federal e Nubank, com 18% e 17%. Santander, suas várias versões de cartão, 15%. Bradesco HSBC, 12%. Orocar, Banco do Brasil, 9%. Então, aqui a gente tem os principais bancos como provedores de cartão de crédito. Depois disso, a gente vê aparecer muitas redes varejistas. C&A, empatada com o Banco do Brasil, 9%. Riachuelo, 9%. Marisa, 8%. Lojas Renner, Americanas, Carrefour. Aí aparece o Hipercar. Depois, Magazine Luiza, Atacadão e Casas Bahia. Né? Então, a maior penetração está com aqueles bancos com os quais as pessoas têm relacionamento, mas também há uma importância muito grande aí das redes varejistas. Né? 11% daqueles que possuem cartão de crédito não possuem conta em banco. Ou seja, o cartão dessas pessoas vem dessas redes varejistas. Daí a importância desses cartões. Né? Essa foi, então, uma pequena, breve pesquisa, uma breve avaliação que a gente fez dos cartões de crédito. Agora, aqui um breve resumo do que a gente já viu. Né? 77% dos entrevistados são bancarizados. Entre os não bancarizados, a metade deles são os mais jovens, aqueles que o acesso ao sistema produtivo ainda não está acontecendo. Né? Facilidade de acesso presencial ou virtual são fatores bastante importantes para a pessoa nomear o seu banco como banco principal, além de a conta salário, que seria um outro atributo de bastante importância. 65% dos bancarizados preferem as facilidades de atendimento online ou via aplicativo, mas 81% deles consideram importante ou muito importante a existência de agências físicas. Como dissemos, mesmo que 70% dos entrevistados visitem uma agência física uma vez ao mês ou menos. Né? As tarifas cobradas e as taxas de juros são os principais itens de insatisfação com os bancos atuais das pessoas, né, dos entrevistados. E o que motivou a iniciar um relacionamento com o banco digital são a ausência de tarifas e a praticidade no gerenciamento da conta. Então, os bancos digitais aí respondem às dificuldades apresentadas pelos bancos tradicionais. Tarifas cobradas, os bancos digitais são reconhecidos ou têm atração de tarifas menores e a facilidade de gerenciamento da conta é bastante importante, já que o tipo de relacionamento, a facilidade de relacionamento é um fator importante para nomear o seu principal banco. Lealdade e satisfação com os bancos digitais, que é apresentado pela medida do NPS, é maior do que entre os bancos digitais, do que entre os bancos tradicionais. A insegurança com a ausência de agências físicas é maior entre aqueles que só ouviram falar sobre os bancos digitais. A gente viu que quanto maior o conhecimento sobre os bancos digitais, menor a insegurança e maior a adesão. Né? Então, entre aqueles que já conhecem o conceito de bancos digitais, o percentual de insegurança pela ausência de agências físicas cai para 24%. E 18% daqueles que conhecem os bancos digitais consideram importante a existência de agência física. Tá? Esse foi a apresentação do nosso estudo aqui. Espero que vocês tenham achado interessante. E agora o pessoal aqui vai me passar algumas perguntas que foram feitas e eu vou tentar responder para vocês todas elas. Vamos lá. Primeira pergunta é: sabemos quais são os serviços mais usados nos bancos digitais por categoria, classe? Não, infelizmente não. Nós tivemos uma base de respondentes para bancos digitais que foi pequena. A gente deve ter um indício, sim. A gente pode fazer a abertura desses dados, mas aí a base de respondentes foi pequena. Então, a gente vai ter um valor que vai ter uma margem de erro associada relativamente grande. Nessa segunda tomada que a gente vai fazer, a gente vai investigar os bancos digitais com mais detalhamento. Uma outra pergunta. Muitas instituições financeiras não permitem relacionamento com menores de idade. Posto isto, faz sentido ter pessoas com menos de 19 anos no estudo?
18 e 19. Na verdade, esse abaixo de 19 anos é 18 e 19, né? Então a pessoa já está na maioridade. Mas a gente sabe, a gente vê que tem muita gente que, mesmo com uma faixa etária um pouco menor que 18 anos, tem conta poupança que a família abre, etc. Mas no nosso estudo especificamente, a faixa etária de estudo aí de respondentes é 18 e 19 anos. Talvez, deixar isso mais claro, faz mais sentido dizer que é o pessoal mais jovem, mas com maioridade já. Mais uma pergunta. Eles querem ter acesso a uma agência física, mas não usam. O que significa isso? Segurança? O que pode significar? Na verdade é o seguinte, a agência física ainda tem dois aspectos aí interessantes, né? Quando é que a gente procura uma agência física? Quando a gente precisa fazer alguma coisa que não tem como fazer virtualmente, e também quando a gente quer brigar com alguém, né? Se a insatisfação com algum item, é sempre bom a gente ter alguém físico para conversar. Então isso faz diferença de existir agência física. Mas a gente observa que o maior fator é realmente a segurança. Se eu tiver um problema na minha conta, com quem eu vou conversar? Aonde eu vou resolver? A existência da agência física ainda passa essa sensação de segurança. Ainda passa a percepção de, se eu tiver algum problema, eu tenho aonde reclamar. Eu tenho aonde ir fisicamente conversar com uma pessoa que vai ter que assumir um ônus, tomar uma responsabilidade sobre o problema que eu estou tendo. Então, hoje, essa barreira de agência física é bastante importante quando a gente pensa nos bancos digitais. Perfeito. Agora, só mais duas, Cláudio. Essa aqui é a seguinte: as carteiras virtuais, como o Mercado Pago, por exemplo, e similares, oferecem alguns serviços similares aos bancos. Nessa pesquisa, eles são considerados bancarizados ou desbancarizados? E vocês sabem quantos clientes possuem essas e-wallets ou carteiras virtuais? Essas carteiras virtuais não foram avaliadas em separado, né? Nós perguntamos como era a relação dessas pessoas com bancos digitais, com as fintechs. Então, o que acontecia era, a gente tinha uma definição na pergunta do que era um banco digital e coube ao entrevistado verificar se aquela descrição que a gente dava de banco digital era a instituição com a qual ele tinha relacionamento. Então, coube muito mais ao entrevistado entender o que é um banco digital, já que era um questionário de auto-preenchimento, do que a gente propriamente explicar para ele detalhadamente esse item. Então, me faz crer que quando a gente pensa em banco digital, a gente vai para esses bancos mais massificados mesmo. Os que apareceram na pesquisa, né? Nubank e os outros, Neon, enfim. Os bancos mais, digamos assim, os bancos digitais que estão mais presentes aí na memória e no relacionamento das pessoas. E por último, Cláudio, apareceu algo relacionado a cartões de crédito pré-pagos? Não, em nenhum momento a gente investigou e espontaneamente não apareceu em nenhum momento nenhum questionamento ou nenhuma resposta que indicasse a penetração de cartões pré-pagos, se alguém tem relacionamento. Isso não apareceu nem espontaneamente, a gente não investigou. Mas é uma boa dica para a próxima onda. A gente investigar se as pessoas conhecem o conceito e se alguém tem cartão pré-pago, que é uma forma de ter cartão de crédito quando se tem alguma limitação quanto a acesso a crédito. Agora, já finalizando, Cláudio, não é nem uma pergunta, mas é um pedido. Que ele gostaria, esse profissional, muito de ter maiores informações da área de crédito e investimentos. Será que existe uma possibilidade de abordar este assunto, essas verticais no futuro? Como eu já disse algumas vezes aqui, quase sendo repetitivo, a gente pretende fazer uma segunda tomada para atualizar esses dados. E aí a gente vai contar com a colaboração dos nossos clientes e prospects para até investigar, descobrir pontos de interesse para a gente investigar juntos, né? Então, em algum momento, a gente vai abrir uma consulta para saber quais são as áreas de abordagem de interesse. E talvez aí a gente coloque pontos que venham de sugestão desses nossos clientes e prospects. Bom, por enquanto é isso, então. Agradeço a atenção de todos que estiveram com a gente nessa manhã
E quem precisar de mais alguma informação, quiser receber o estudo, ou quiser tirar mais alguma dúvida, a gente está à disposição. Bernardo, qual a melhor maneira de falar com a gente aí? Nós vamos enviar um e-mail de agradecimento para todos os participantes e esse pode ser uma interface para tirar dúvidas ou qualquer tipo de relacionamento ou avanço. Apareceu mais uma pergunta aqui. Opa, tem uma pergunta retardatária aqui, vamos ver. Não, foi um alarme falso. Foi um alarme falso. Então, estou à disposição de vocês, não só eu, como todos aqui do Qualibest. Qualquer necessidade que vocês tiverem, dúvida ou para receber o estudo, estejam à disposição para conversar conosco. Muito obrigado a todos e bom dia.